Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel por aqui, e hoje eu respondo a dúvida do Marco Aurélio Espina. Olha lá. Olá, Daniel. Se na maturação a cerveja congelou, está perdida essa leva? Devo jogar tudo fora ou tem recuperação? Marco Aurélio, é o seguinte, tem recuperação sim, não é um motivo de grandes preocupações, tá? São poucos os casos que de repente a gente tem que de fato aí jogar uma leva fora. Tá? Por mais que às vezes as coisas saiam um pouquinho do planejado, não saia exatamente como a gente previu, dá sim para recuperar, dá para aproveitar ainda. E no caso desse congelamento aí durante a maturação, é bem comum, vai mudar, obviamente, algumas características da cerveja, mas dá para aproveitar sim. Inclusive, tem um estilo de cerveja chamado Eisbock, que é de fato uma cerveja que utiliza esse método. Seria um método exatamente de congelar durante a maturação, para alterar o perfil. Na verdade, a gente concentra o perfil de sabor ali da cerveja e também aumenta consideravelmente aí o teor alcoólico, dependendo de qual que é o grau de congelamento, tá? Durante a nossa produção caseira, você está lá, maturou a cerveja, está na maturação e congelou. Você percebe que está congelado, de repente quando for fazer uma transferência, alguma coisa nesse sentido, você percebe que a cerveja está congelada. Você pode simplesmente subir essa temperatura, tá? E aproveitar depois. Claro que o congelamento, lembra que a gente já ouviu falar isso há muito tempo, na época que a gente provavelmente nem entendia nada de cerveja, não fazia cerveja, não sabia o que era cerveja artesanal, a gente já tinha a ideia ali, o conceito de que quando a cerveja congelava, depois que ela descongelava, ela ficava choque, não ficava bom e tal. O fato que o congelamento vai alterar, sim, o perfil sensorial da sua cerveja. Se a sua cerveja chega congelada durante a maturação, vai ter algumas alterações ali, sem dúvida o perfil não vai ser exatamente o mesmo que se não tivesse congelado, mas isso não é um motivo de grandes preocupações, tá? E no caso de ter congelado, sobe um pouco a temperatura, espera descongelar e segue, faz uma transferência, faz o seu priming, seja lá de repente qual seja o procedimento que você tivesse aí para fazer na próxima etapa, pode seguir sem problema nenhum. Claro que você vai ter que controlar o processo para que isso não aconteça, e aqui vai uma dica para vocês. Quando a gente, é muito comum, tá? É muito comum acontecer essa questão de congelamento por causa de um princípio aí da física que é a inércia térmica. O que acontece? Quando a gente está lá, de repente a nossa cerveja está em 18 graus, 17 graus, 10 graus, enfim. Aí você baixa para 0 graus, seta lá o seu controlador para 0 grau para fazer o cold crash. Aí a temperatura baixa. Vai baixando, 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 baixando. E quando o sensor registra o 0 grau, desliga o termostato ali, desliga a geladeira e para de funcionar. Ou geralmente às vezes não é 0 grau, às vezes pode ser menos meio, menos 1, depende de como está setado o seu controlador. E o fato é que demora um pouco para parar de baixar a temperatura de fato por causa da inércia térmica. Então vai descendo um pouco mais e às vezes essa cerveja chega numa temperatura ali abaixo de menos 2, menos 3, menos 4 e pode começar a acontecer o congelamento. Então uma dica, a dica aqui para isso que não acontecer é setar o seu controlador primeiro ali para casa de 5 graus, 4 graus mais ou menos. Então vai descer lá de 16, 17 graus para 0, primeiro seta 5, espera chegar em 5 ou 4 por ali, e daí depois você bota 0. Daí essa temperatura que vai baixar é mais lenta, tá? Então você vai devagar de 4, de 3 para 0, vai devagar e não baixa muito. Assim você já reduz drasticamente a chance de congelar, tá? Isso aí só uma sacadinha, mas se por acaso congelou, pode subir um pouco a temperatura, depois sair para a próxima etapa, não tem problema nenhum. Se quiser aproveitar que congelou, você pode fazer uma adaptação aí mais ou menos do estilo da Eisbock. Na verdade, a Eisbock seria essa técnica de congelamento a partir de uma Doppelbock, tá? Então, Doppelbock é uma lager já bem alcoólica, bem forte, com um caráter maltado bem presente, e a ideia, a brincadeira deles, né, desse estilo, é fazer o congelamento para deixar esse perfil maltado ainda mais forte, a cor da cerveja fica ainda mais escura e o álcool vai lá para cima, tá? Acima de 10% de álcool, aí uma cerveja que fica bem alcoólica mesmo. Comigo já aconteceu isso, eu aproveitei ela como ficou e vou falar que ficou mais gostosa do que a cerveja original que eu tinha, tá? Eu fiz uma malt beer e quando eu botei para maturar, eu tava com 2 baldes, tá? Que acho que tinha 20 litros, um pouco mais, e um balde pequenininho que tinha uns 7 litros. Porque foi como eu botei do fermentador para maturar, e aí maturou um tempo e tal. Quando eu baixei para 0 grau, era um freezer na verdade, setado 0 grau, o termostato estava no meu balde maior, e o que aconteceu é que quando eu terminei a maturação, que eu fui pegar, o balde maior estava ok, estava legal, estava a 0 grau, só que o balde pequeno
estava congelado. Uma boa parte dela estava congelada. Eu já transferi direto o que tinha. Um pouco de gelo ficou, na verdade era um galão de água de 10 litros. Eu tirei com alto sifão o que dava, um pouco ficou congelado ali na garrafa mesmo, depois foi fora. E essa parte que eu tirei ficou bem mais concentrada e bem mais maltada. Carbonatei ela e tal, e ficou um perfil bem interessante. Uma cerveja que, um estilo que na verdade não existe, mas pra mim serviu, a gente tomei e tal, e ficou bem mais agradável, gostei mais, né? Eu, Daniel, achei mais legal do que a própria Altbier que eu fiz, que ficou legal também, mas a outra ficou melhor. Então é uma brincadeira, dá pra fazer, e depois, se quiser inovar, dá pra justamente fazer o estilo, tá? Dá pra fazer isso. Como a gente pode concentrar lá na fervura, por exemplo, para ficar com uma densidade maior, você pode concentrar na maturação, congelando, também para ficar com uma densidade maior, daí no caso já convertido, com um teor alcoólico. Basicamente é isso. Espero que tenham gostado da sacada de hoje e já sabe, amanhã a gente está aqui de volta com mais uma sacada. Grande abraço, tchau, tchau!